Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa. Deus é bom, sempre vai nos dar a oportunidade de falar da sua palavra. Todo aquele que quer, todo aquele que acredita na palavra de Deus, ele faz o ID do Senhor, que é exatamente falar de Deus para as pessoas. Nós estamos aqui para falar desse Deus maravilhoso, né, que nos ensina através da sua palavra, um ensinamento que te dá a vida eterna, né? Esse ensinamento do caminho que leva à vida. Então não tem como um homem conhecer a vida eterna, ou conhecer o reino do céu, ou entrar, ou ver e entrar no reino do céu, ser participante, se aproximar de Deus, conhecer o Senhor, se não for pela sua palavra. Então a palavra nos capacita, a palavra nos ensina o que deve ser feito. A palavra, ela nos faz conhecer a vida, conhecer o Senhor. Quando a gente diz de conhecer o Senhor, é exatamente conhecer a necessidade que você tem, o que deve ser feito para se salvar, para garantir a tua vida. Porque, na verdade, a necessidade é nossa, né? Então, através da palavra, vem a orientação do que deve ser feito para que possa se salvar. Então, não tem como você ser salvo se não conhecer a palavra. Então, é bem claro a Bíblia nisso aí, que no Velho Testamento, quem acreditou e toda aquela trajetória, obedecendo ali os profetas, tudo, se esforçando nisso, acreditando que viria uma salvação, então se salvaram. Agora, depois de Jesus, você tem que acreditar no próprio Jesus. É o que está escrito pelo próprio Jesus, ele deixou para escrever os evangelhos, e os apóstolos que andaram com ele escreveram as cartas, né? Que é o Novo Testamento. Então, o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, ele fala exatamente isso aí. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que a ouviram, que ouviram ele. Ou seja, foi anunciada pelo Senhor Jesus, foi feito um treinamento, foi pregada a palavra como deve ser pregada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, próprio Cristo, e ensinou os discípulos e entregou nas mãos deles ali, dos apóstolos, para prosseguir a obra, né? Então veja que eu preciso dar ouvido. Você acha que não precisava de obediência? Ou seja, não precisa de obediência se eles tiveram que aprender, passar por tudo isso que passaram. Não precisa que nós atente para isso também, para que se salve? Que necessidade tinha de Jesus vir, passar pelo que passou? Ensinar os apóstolos, os discípulos. Quando a gente fala apóstolo ali, parece ser só os 12, que ficou 11, né? Que um vendeu Jesus. Não, era muito mais que isso. As pessoas foram aprendendo com o Senhor Jesus. E ele entregou na mão dos apóstolos mesmo para conduzir a igreja. O que é conduzir? Ensinar. Mas se não tem necessidade, para ensinar o quê? Então, nós temos que atentar para isso, já que o próprio Deus diz que é o processo como deve ser feito,
Então nós temos que atentar para isso. Você não pode fugir disso aí, né? Ou seja, sempre a gente diz não pode, não deve, né? Então você precisa atentar para isso, porque quando o próprio Jesus disse, está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, quando ele diz que ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê é condenado. Ou seja, não é só você que precisa se espertar para isso. Para aprender no sentido de dar ouvido à palavra e se interessar. Então, a gente, para se formar, para estudar, para ter aí uma profissão, quem se vira é você, de correr atrás de um professor, de uma universidade para te ensinar. Então as pessoas fazem fugir dos homens de Deus, que estão autorizados, com autoridade, com o poder da parte de Deus, para ensinar. Você vê o apóstolo Paulo dizendo isso a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo. Aí você pode dizer, mas hoje dão um mau exemplo, mas procura o que dê bom exemplo. Então, às vezes, as pessoas procuram as facilidades, né? Aonde tem mau exemplo, tem a facilidade. Né? Ou seja, onde tem a facilidade, tem um mau exemplo. Aonde tem porta larga, pode tudo. Não existe regra. Aonde não tem regra, não tem salvação. Porque a Bíblia é um livro de regras, muito séria. E com os princípios de Deus. Então preciso imitar o Senhor. Eu preciso procurar me esforçar em aprender as palavras do Senhor. Você vê que na escola, quanto mais você atenta para o professor, melhor nota você tira. Quando você menos atenta, é desclassificado. Você não passa. Você não é aprovado. Você faz a prova, não passa na prova. Então veja que aí para o céu passa. Não é assim. Então entenda que antes no Velho Testamento tinha também toda a obediência à lei de Moisés, era uma coisa mais natural. Hoje é espiritual. Você vê que as nações perseguiam Israel e aquela coisa toda. Quem não obedecia à lei era condenado à morte, no sentido de que quem perseguia os homens de Deus era morto à espada. Ali Israel ganhava as guerras, tudo ali. Isso aí é no sentido espiritual. Hoje é no sentido espiritual. É claro que existe as guerras também, né? Mas é mais no sentido aqui espiritual. Então nós pregamos o evangelho. Você quer? Não. Aí está morto. Você tem que sair da morte para a vida. Você só ressuscita com Cristo, ou seja, você só vai ter vida se você olhar para Ele, se você atentar para as palavras do Senhor. Para o evangelho. O evangelho que me dá a luz, me revela, me faz conhecer a justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Que me justifica, que me paga a minha conta, que verdadeiramente eu entro num processo de santificação. Então, não tem como desprezar isso aí e eu ser salvo. Não existe isso. Agora, uma criança que é inocente, totalmente inocente, mas você vê que a Bíblia diz, né, nos Salmos, fala ali, Paulo cita isso que eu vou falar, seguir agora, no capítulo 2,
de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, no sentido de a natureza, a própria natureza, ela aponta para Deus, ou seja, ela revela o Senhor. Então tem muita gente que chama de natureza, né? Ele bota tudo enquanto é apelido aí em Deus para não dizer que existe o Senhor, que comanda tudo isso, que está tudo no controle dele. Então, mas as próprias coisas criadas, é isso que eu quero dizer. Que é criado, que nós, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz que nós, pela fé, nós acreditamos, pela fé, nós acreditamos, que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, aquilo que nós enxergamos não foi feito do que nós enxergamos. Não foi, nasceu ou foi gerado de uma coisa que já existia. Não. Pela palavra de Deus. Então, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Foi feito pela palavra. Então, veja, por isso aí, essas coisas criadas, ele diz lá na carta aos Romanos, que essas coisas criadas revelam o Senhor. Então você vai ver que mesmo as pessoas que não têm acesso ao Evangelho hoje, ele tem que correr atrás disso. Ele tem que se esforçar em conhecer, porque ele sabe, ele tem já a consciência de que existe um Deus. É tanto que eles criam, tanto enquanto é Deus, né, muitos deuses. Então veja, a responsabilidade é sua, de correr atrás disso. E é nossa de quem já conhece, de pregar o Evangelho, para que as pessoas venham ter o conhecimento e se salvar. Então veja, essa grande responsabilidade você vai ver de Gênesis a Apocalipse. Então você vê Jesus falando uma parábola do rico e do Lázaro. Quando ele fala essa palavra rico, mesmo que o cara tenha, pode ter muitos bens ou não, rico é no sentido de orgulho também. Né? E tinha o Lázaro, que era um mendigo que vivia à porta daquele rico, e era até doente, que os cachorros lambiam suas chagas, e desejava comer as migalhas da mesa daquele rico. E o rico não estava nem aí para nada. Ele morreu todos dois, morreu um, mas não é porque o Lázaro era pobrezinho ali que ele foi salvo. Jesus contou essa parábola exatamente dando esse exemplo, mas quando se trata de pobreza na Bíblia, está dizendo de aquele necessitado, quando ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, que é a bem-aventurança, o varão que é bem-aventurado, que é salvo, que é ajudado pelo Senhor, que é guardado pelo Senhor, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então é no sentido espiritual. Tudo que Jesus fala é no sentido espiritual. Depois, em segundo plano, que vem para o carnal. Então ele está falando com o homem espiritual. O homem espiritual que é vivo e o homem carnal que é morto. O homem carnal que só tem uns dias de vida e o homem espiritual que é eterno. Deus não tem muita conversa com esse homem que é perecível, não. Esse homem que daqui a pouco morre. Isso aí é segundo plano. O cuidado está com o eterno. Aquele que veio da parte de Deus, que é a parte espiritual do homem. Então veja que quando ele fala isso, ele está falando nesse lado
O homem é rico, é aquele que não tem precisão. Ele fala isso na 7ª carta de Apocalipse, daquele povo que era rico e achava enriquecido. Então é assim. Então aquele homem rico, morreu Lázaro, foi levado pelos anjos ao céu, e morreu o rico, foi sepultado, ele desceu às profundidades. Está falando da alma do homem, não está falando do corpo, não. Então as pessoas confundem muito e acham que o cara não tinha dinheiro. Então, sim, também. Mas é mais nesse sentido espiritual. Que você vê que morreu Lázaro e foi levado pelos anjos, não foi o corpo dele. Ficou lá, quem sabe, jogaram onde quiseram lá. E morreu também o rico e foi sepultado. Significa descer para o inferno. É isso aí. Então, ele lá, aquele rico, ele pediu para Abraão para enviar alguém na terra, que ele disse, lá eu tenho 5 irmãos. Aí manda alguém lá avisar eles para eles não virem para cá, para esse lugar que eu estou profundamente angustiado. Ele disse, não, lá tem Moisés e os profetas pregando, avisando eles. Se eles não estão ouvindo Moisés e nem os profetas, eles vão dar ouvido a um morto ser enviado aqui? Então veja aí, irmão, que os pregadores estão pregando o evangelho. Cabe a você querer ouvir. Por que que Jesus disse, se as minhas palavras, ele disse para quem estava ouvindo ele ali na frente dele, claro, e era para os judeus que acreditavam nele. João 8:31. Se a minha palavra permanecer em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer. É preciso entender a palavra de Deus, não é só para você dar escutar o som e vai fazer o que quer. Não, é para dar ouvido. Já pensou uma pessoa numa sala de aula, em qualquer universidade, ele só ouvia o som. Sabe aquela coisa que a gente diz, o ditado de entrar no ouvido e sair no outro? Ele ouviu, mas não guardou. Ele ouviu, mas não gravou. Ele ouviu, mas não deu crédito. Não fez questão. Essa pessoa vai se formar? Diga aí para mim. Se tudo que o professor disser, ele nem aí, não fez questão de aprender, de guardar. Ele aprendeu o quê? Nada. Do mesmo jeito é a palavra de Deus. Muito mais que isso, que é sério, é eterno. Aqui estamos falando de alma. Falando da tua alma. Então veja, as palavras de Deus é para você guardar. Não pode fazer isso. Deus fala na sua palavra que isso não deve ser feito. Deus fala na sua palavra que isso deve ser feito. E é dessa forma. Então isso é permanecer. Por que um médico, você vai lá no médico, um advogado, ou seja, qualquer um profissional, aí você vai lá e você consulta com ele, você fala dentro daquele assunto que ele é profissional. Aí ele lembra tudinho do que ele aprendeu. Conforme o que você disser para ele, ele te responde, ele age, ele vai te ajudar. Porque está gravado na mente dele. É a profissão dele. Então, o crente é para ter com a Bíblia na cabeça, irmão. É para ele dizer, isso eu não vou fazer porque está escrito na palavra. Eu estou condenado se eu fizer. Isso eu devo, é um dever meu fazer, porque Deus disse que eu devo fazer. É um dever, não é obrigação, mas é dever. Então fica aqui a palavra. É para mim gravar, ela tem que permanecer em mim. Então ele diz, João 8:31,
se as minhas palavras permanecer em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o que é isso? A palavra me disciplinou, me ensinou. Eu dei crédito, eu estou ligado, eu quero, eu dei ouvido, eu me interessei, eu acreditei, né? Mas no sentido de eu dar lugar, de eu verdadeiramente dar crédito a isso aí. Então ela permanece em mim, porque eu acreditei, guardei, gravei, meditei, fico meditando. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele diz no 32, e é uma sequência do que ele está dizendo. Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você só conhece a verdade assim. Porque a palavra vai permanecendo em você. Uma profissão é uma verdade. Você exercer uma profissão é uma coisa que tem ação, que tem realização, que tem edificação, que ajuda, sei lá, seja o que for, vamos dizer que seja um médico. Você passa os remédios para a pessoa, você está trabalhando, você está edificando, ajudando as pessoas, está movimentando, de maneira que está produzindo. As palavras que você aprendeu, ela está em movimento, trabalhando na vida das pessoas. Você está agindo dentro dessa palavra, que você aprendeu do professor. Então as palavras de Deus, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu vou me libertando porque eu vou conhecendo. O que é isso? Eu vou deixando o pecado. Ah, isso não pode, jogo fora. Isso não pode, jogo fora. Vou me santificando. Eu vou me libertando. Então é isso aqui. Não tem como você sobreviver espiritualmente se não for dessa forma. Aí você às vezes fica caçando um culto, uma festa de crente, aquele negócio todo, escutando heresia nas redes sociais, mas aquilo só achou interessante a filosofia, a maneira de alguém falar, palavras bonitas, palavras polidas. E aí, mas funciona o quê? Isso, não funciona nada se você não colocar em prática. É a mesma coisa de você gostar de uma aula de um professor. Poxa, o cara tem umas palavras que é bacana a aula dele, mas se você não guardar, ele está ensinando a verdade, ensinando o que é correto, o que é certo, para você fazer, você agir, você ser um bom profissional. Mas se você não guardar, achar só interessante naquele momento, mas depois vai lá para a prova, não me lembro não do que foi dito. Então não adianta coisa nenhuma, irmão. Então a palavra de Deus é para você conhecer ela, a verdade, que é tudo que vem de Deus é verdade, seja para condenar, seja para salvar. Seja para dar exemplo para você não fazer aquilo lá. Se fizer, está condenado. E seja para fazer, para se encher de Deus, para se santificar, para se lavar, para que Deus te justifique, para que Deus esteja com você, te protegendo, te ajudando, te armando, dando os dons espirituais a você, para você sobreviver, você resistir o diabo, você se armar das armaduras de Deus para resistir no dia mau. É isso aí. Então, sem essa palavra, você sabe o que está fazendo. Não. Aí você pensa que você escapa, porque você não tem nada no mundo espiritual.
Você não está vendo nada, não consegue entender nada, porque não acredita. Então precisa, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado. Então o que é batizado? É como que seja assim, fez uma aliança com o Senhor. Você, é como que você, eu sempre comparo o batismo com a segunda confissão, com a certeza, com a confirmação. Porque nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Isso é dito na palavra. E todo crente sabe disso, e quem estuda a palavra sabe. Então nós somos a noiva. Não pode se corromper, você não pode ser noivo com alguém ou noiva e você namorar com outro. Não. Então você tem que estar atento na palavra. Falou em salvação, falou em alma, falou em espírito, você está ligado na palavra de Deus e corta o resto. Não adianta. Nesse ponto é com Jesus. Então significa o quê? Você fez uma aliança com Cristo, você noivou. O batismo é isso, porque você começa ali a escutar a palavra, assistir uns cultos, aí você está meio namorando com Cristo. É meio que seja assim. Eu sempre digo isso. Você está ali meio que interessado, você está simpatizando, é como que seja assim. Aí você verdadeiramente confessou o nome do Senhor, espalhou sem ter vergonha. Acaba quando aceita Jesus, ele não tem vergonha não. Ele não vai se envergonhar, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que crê. É poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiramente o judeu, depois o grego. Então veja que quem aceita Jesus, ele confessa e tem o prazer de dizer o que eu estou dizendo agora aqui. Porque senão eu ficava com vergonha de falar de Cristo aqui, não vou nem dar glória a Deus, não vou nem falar. Não, estou aqui falando, é porque eu tenho Ele em mim. E eu preciso externar essa luz, eu preciso falar com a minha boca aquilo que está no meu coração. Então, uma ordem aí de Deus imperativa para você dizer para os outros. Então, como eu tenho, eu estou dizendo. Então, você não se envergonha disso. Aí você resolver como que você esteja namorando com uma, com outra, você não tem compromisso, você tem vergonha de dizer. Se uma mulher, se um exemplo, um homem, né, estiver namorando com uma menina, mas ele não tem interesse não, está só namorando, ele não quer casar não, não quer compromisso não. Aí se alguém perguntar para ele, tu tem namorada? Outra menina, ele diz, tem não. Ele se envergonha de dizer, porque é nessa situação aí. Porque ele não quer, ele quer outra. Ele está só ficando, como diz o... Então, mas quando você tem um compromisso, diz, não, eu tenho namorada. Compromisso certo, eu estou noivo, eu vou casar com ela e eu não dá de nem tá, né? Então não vai ter vergonha de falar para outros. É vergonha nessa situação aí, nesse tipo de você negar a Cristo. É de você ficar com qualquer Deus. E o que é Deus que a gente está falando? Qualquer proposta que vem para ti de qualquer coisa você aceita, porque você não tem compromisso com palavra nenhuma. A palavra de Deus é um compromisso. Não, eu conheço a verdade nessa situação, por isso eu não vou aceitar essa proposta tua. É isso aí. Então você tem um zelo pelo teu noivo. Não, eu tenho um compromisso aqui dessa forma com o reino do céu. O reino do céu, ele exige isso, que eu seja íntegro nisso aqui. Então eu não vou aceitar essa proposta aí que vai contra os princípios do reino. Aonde esse reino é o meu noivo, o Cordeiro de Deus.
que é o meu noivo. É isso aí, que eu tenho uma aliança com ele, um pacto. Eu já confessei, eu já disse. Então é isso aqui. O evangelho é isso aí, você ter essa certeza, essa confirmação de ti mesmo. E quando você quiser negar isso, você buscar em Deus. Senhor, me ajuda que eu estou fraco. Estou querendo negar o Senhor, estou querendo entrar aqui num negócio ali que vai contra os teus princípios. Me ajuda a não entrar nisso. E você tem que pedir é para Ele mesmo, não vá. Não, eu posso, eu vou, eu não faço não. Se você for confiar em você, você cai no outro dia. Porque a tua carne é contra você. Né? O homem natural, que é você, ele é terreno, ele é o caso do rico. Não estava nem aí com o negócio de evangelho. Que evangelho, rapaz? E quando você vai ver essa parábola, você vai ver que o Lázaro tinha evangelho. O Jesus não diz assim abertamente isso. Mas quando você vê que ele estava lá no seio de Abraão, que Jesus não podia nem falar diferente, ele não tá. Hoje, se eu fosse contar a parábola que Jesus contou, dizia, aí ele estava lá com Jesus, aí o Lázaro falou, Jesus, diga para Lázaro. Era assim que eu ia dizer. Mas como era o próprio Jesus que estava dizendo, ele disse, falou em Abraão. Porque o judeu vivia conforme Abraão tinha dito. Então ele usou a figura de Abraão para Deus, né? Ele disse, pai Abraão, o rico que estava lá no inferno, diga para Lázaro aí para ele tocar o dedo na água e vir tocar na minha língua, porque eu estou aqui nesse lugar profundamente angustiado. Lugar de tormento, ele disse. Então, o que é água, palavra? Tocar o dedo dele, porque ele estava cheio de palavra. Então, o dedo dele na língua dele, na língua, o que profere palavra? Língua. Então, ia refrigerar ele, ou seja, ia salvar eles. Ele proferisse uma palavra a favor de Deus. Mas ele não acreditou em nenhuma de Jesus. E depois de estar lá, já era. Aí disse, não, tem um abismo grande entre nós. Nem Lázaro pode ir para aí, muito menos eu vim para cá, eu sei que não dá de passar. Aí foi que ele clamou para que livrasse ao menos os irmãos dele. Então, entenda que a palavra de Deus, ela nos dá instrução. Eu sempre digo isso aqui, porque às vezes a pessoa pensa que é como mesmo a universidade, só uma instrução. Mas você vê que quando você aprende na universidade e verdadeiramente tu grava, tu se interessa de tal maneira que tu guarda essa palavra e tu exerce, tu usa essa palavra para te beneficiar, você ganha dinheiro, você ganha sobrevivência com ela. Essa palavra que você aprendeu na universidade. Então nós ganhamos a nossa vida eterna com essa palavra de Deus que nós aprendemos, engolimos ela, guardamos ela, gravamos ela, meditamos nela. Então eu sobrevivi, aí eu tenho que me manter até o final com essa palavra. E eu ganho a vida eterna pela graça do Senhor. Então entenda que ela vem carregada de poder, de vida, vigor espiritual, armaduras, que é armas para mim vencer o mal. E vencer o mal, não pensa que é aquele mal que a gente acha humano, não. É uma tucandeira ferrar a gente, é comer uma coisa venenosa, é um cara correr atrás da gente com a faca ou dar um tiro, não é isso aí não. O mal é aquilo que vem para corromper tua alma, para tirar tua alma da salvação. E o que é isso? Coisas boas do mundo, ofertas mundanas que caem dentro da tua concupiscência, do teu desejo. Então vem essas ofertas mundanas e faz você entrar na arapuca.
Então é isso aqui. Não vai pensar que vem uma fera aí para te comer e você se defendendo. Não, você vai se defender porque com a palavra, porque a palavra diz, não pega aí. Não, mas é bom, mas tu vai pro inferno. Porque você é convencido pelo Espírito de Deus e você tem o conhecimento da palavra. Sempre eu digo, o apóstolo Paulo diz ali, Romanos capítulo 7, e o versículo 24, miserável homem que eu sou, no sentido material, carnal, miserável homem que eu sou, pois o que eu faço para me livrar desse corpo de morte? O que é essa carne que só quer que eu peque, só quer me matar espiritualmente? É isso aí que ele está falando. Mas ele diz, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que o entendimento eu sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. O que é isso? Eu entendo a palavra, eu procuro entender, que é como o médico lá entendeu, porque ele aprendeu na universidade, então eu aprendo aqui também a palavra. Aí por esse aprendizado, eu escapo do erro. Eu convenço a mim mesmo a não fazer, porque eu estou condenando minha alma. Então, pelo entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Agora a carne está querendo pecar. Então, o que Paulo está dizendo? Eu dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para traduzir, para você entender melhor, eu dou graças a Deus por ter a palavra do Senhor. Eu conhecer a palavra. Que a palavra me liberta desse negócio aí. É isso aí. Se você não tem a palavra, para ti, acha bom pecar. Pensa que está fazendo certo. Porque você não conhece. E nem quer conhecer. Quando nós confessamos o Senhor Jesus, um versículo que eu sempre falo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que o apóstolo Paulo disse para uma multidão. A primeira palavra que ele dirigiu a uma multidão, a primeira, na inauguração da igreja, primeiro culto, ele disse, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo, que eu acabei de falar o que é batismo, aliança com Jesus. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Acabou os pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O que é esse dom? Recebe um professor gratuitamente para te orientar até a morte. E você escapar da segunda morte. Ou seja, Jesus ele disse, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Ou seja, comparando com ele, que ele estava consolando. Eu enviarei outro. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebeis. Então ele diz assim, eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai convencer o mundo. Está falando de gente. Das pessoas. Vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai me ensinar isso. Quando eu for pecar, ele está em mim, ele habita em mim. Porque eu aceitei isso. Eu estou dizendo eu, mas no sentido de quem quer. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito passa a habitar em ti. Com o dom de você saber o que é certo e o que é errado. E você não fazer o certo, ou seja, não fazer errado, porque ele te convence que se tu fizer aquilo lá, tu não tem como escapar no juízo. É isso aí, ele vai convencer, se quiser.
Você sabe que você é convencido quando você quer, né? Seja em que for da tua vida, as pessoas só te convencem se tu quiser acreditar, se tu quiser se empenhar, se tu decidir. Porque você pode muito bem saber que é bom aquilo lá, mas você não quer. Eu não quero, pronto. Então o Espírito vai convencer se tu aceitar isso, se tu quiser. Quando tu te arrepende, é exatamente um reconhecimento. Eu quero. Porque isso que eu estou fazendo está errado. Se arrependeu. Então, o Espírito, posso entrar na vida? Pode, está liberto, está livre. Aí você começa, ele começa a te convencer. Que é exatamente te tocar. Lá na palavra está dizendo que isso não pode. Então é assim. Porque se tu fizer isso, tu entra numa justiça de Deus que não vai subsistir no juízo final. Não adianta que tu vai ser condenado lá. Pecado, que é o erro, justiça, juízo. Não tem negócio de Deus ser perdoar um engraçadinho. Não existe isso aí. Só se você quiser ser perdoado. Você é que se empenha nisso aí. Você que acredita, se arrepende do erro, né? Então veja aqui, nós vamos aqui, Salmo 19. O Salmo 19, um Salmo de Davi. O versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Já tem falado sobre esse salmo aqui, mas veja aí, refrigera a alma, ou seja, perdoa os pecados, tira a opressão da alma, a dívida da alma, como disse o próprio Jesus, Mateus 11, 28, 29, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, palavra, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Então Jesus está falando sempre alma, né? Então você vê que Deus, ele quer primeiro perdoar os pecados. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aí nós vamos, depois de perdoar aqui, aí nós vamos trabalhar. Daqui para frente a gente vai lutar aí, te ensinando para tu não pecar. É isso aí que funciona. Então veja aqui, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor, que eu acabei de falar agora há pouco, vou explicar melhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aqueles que aceitam, aqueles que dão ouvido, aquele que dá crédito, que é o simples. Nesse assunto ele é simples, tá? Então o que é isso? O testemunho do Senhor. As coisas criadas dá testemunho do Senhor. Eu falei agora há pouco, que Paulo fala aos Romanos, que pelas coisas criadas dá de você entender que existe um Deus no controle de tudo. Para ser nem ninguém pregar. Se você começa a entender por aí, você começa a prestar atenção e se convencer e se arrependendo já, no sentido aí, existe um Deus mesmo. Você já começa a abrir os teus ouvidos, o teu olho, o teu entendimento, para quem está falando de Deus. Aí você vai conhecer a verdade. Você vai começar essa caminhada. Você se arrepende logo do que fez já, e você começa a trabalhar em ti mesmo. Então entenda, você tem que ficar contra você. Aquilo que é errado, você tem que ser contra. Não, mas eu estou com vontade de fazer, e você brigar contigo mesmo. Ficar com a razão bíblica, com a razão espiritual, e não com a carnal,
né? Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então, alegra o coração, porque você começa já a entrar nessa alegria completa do Senhor. Quando Jesus diz em João Evangelho, assim, quando escreveu João capítulo 15, versículo 11, eu digo a vocês essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então alegra o coração do homem, uma coisa interna, lá na alma, né? No espírito. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O que é isso? Dá entendimento. Estou vendo agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Estou vendo o reino. Me interessei porque eu vi. Então alumia, clareia o olho espiritual do homem, né? Versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Não acaba não. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então não existe injustiça no juízo do Senhor. Não. Por isso que eu estou falando, o próprio Jesus disse, o Espírito que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você vai ter o conhecimento do que é errado, aí você vai ter o conhecimento, que ele te esclarece isso, vai convencer, te esclarece o que é justiça. Porque as pessoas não têm justiça de homem, que ele mete o pau num aqui, aí bem ali ele defende o errado, porque ele pensa que está certo, aquela confusão danada. Deus não tem esse negócio dessa confusão aí não, ele sabe tudinho. Quem está certo e quem está errado. E assim, quando você se arrepende, pode ter feito 1 trilhão de coisa errada. Você limpou tudo, porque você se arrependeu, e se for de verdade. Mas também você pode fazer as coisas retas, viver a vida inteira sendo crente. Isso está em Ezequiel 18. Está dito isso aí, se você pode ter feito as coisas tudo corretas, mas errou, meu. Não tem esse negócio não. A não ser que se arrependa de novo, ainda paga um preço assim mesmo. Mas se não se arrepender, esqueceu tudo que fez certo. Sabe aquela coisa de você construir a casa, trabalhou, mas colocou uma coluna errada, derruba tudo, cai tudo embaixo. Então não pode, você precisa estar sempre na orientação do Espírito, né? Então o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, né? Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Versículo 10. Estamos no Salmo 19, né? Versículo 10. Mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos, dos favos. Então veja aqui que o que ele está dizendo assim, que é desejável. Esses juízos, né? essa justiça de Deus que é verdadeira, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Então isso a gente não vê, só vê quando você está atento. Só vê quando você permite ser convencido. Sabe aquela coisa
de você, não, eu quero ser, eu falo de médico, mas qual que é uma profissão? Vamos falar de médico mesmo. Quero ser um médico. Aí você não sabe nada disso aí. Você só teve uma ideia de querer. A mesma coisa você dizer, eu quero ir para o céu quando eu morrer. Você não sabe nada, qual é o caminho, para onde é, como começa, mas você entra na universidade de Jesus, que é exatamente você se arrepende de andar numa vida que tu acha que está certo, não sabe se está certo, se está errado, você vai ser crente, acreditando na palavra. Aí você entrou na universidade, você aceitou Jesus na tua vida, o Espírito de Deus, o dom do Espírito está em ti, ligado o teu Espírito com o de Deus, e você vai ter as revelações do céu. Aí você vai enxergar o céu estando na terra. É assim. Que nasceu de novo, aí pode ver o reino do céu, né? Então veja aí que é assim que funcionam as coisas. Aí você vai achar doce isso aí. Desejável, né? E doce, né? Que é o que está dizendo aqui. Porque você diz, mas meu Deus, é assim, eu não sabia que era assim. Então não sabe mesmo. Só quem entra, né? Ou seja, quem aceita, quem se arrepende de viver uma vida dissoluta, uma vida mundana, carnal. Se arrependeu, não para mudar de vida porque está fazendo mal, cigarro, alguma coisa, não. Mas porque a Bíblia diz, você deseja ser salvo, deseja viver o reino de Deus, o reino do céu na terra. Aí sim. Versículo 11, também por eles quem? Está falando de mandamento aqui, né? As palavras do Senhor, né? Então, também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então veja aqui, ele está dizendo por esses mandamentos, por essas palavras do Senhor, esse juízo, essa justiça de Deus, eu sou admoestado. Ele está dizendo também por eles, todas essas palavras, esses ensinamentos, esse juízo, é admoestado o teu servo, é repreendido, é chamado a atenção, é exortado, é convencido, é ajudado, é capacitado, né? Então, admoestado o teu servo, e em os guardar, se você guardar, a grande recompensa nisso aí. Então, é isso que o salmista está dizendo. Se eu guardar os teus mandamentos, eu permitir ser admoestado por esses mandamentos, por esse juízo, por tudo, andar na tua justiça, a grande recompensa para mim. É isso aí. Então, aí ele diz aqui no versículo 12, quem pode entender os próprios erros? Uma pergunta. Mas quem pode? É o que eu estou acabando de dizer. Você vai ser convencido que está errado. Você vai ser convencido, você vai ser ajudado a largar esse erro. Então aquilo que eu penso que eu estou certo, eu estou errado. No sentido que é espiritual. É lá do céu, a lei é do céu, não é da terra, nem é do Brasil. Essa lei, então eu preciso saber com quem? Com o dono do céu. Quem pode entender os próprios erros? Expulga-me, tu, dos que me são ocultos. Ou seja, me esclarece, me convence, me ajuda eu entender essas coisas que são ocultas aí, eu não entendo. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 13, também da soberba guarda o teu servo. Essa é pior. Para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões.
de grandes erros, de grandes pecados. Se for guardado, guarda o teu servo da soberba, orgulho. Soberba, você já bloqueia tudo. Sabe aquela coisa de você entrar na sala de aula e eu já sei, eu não quero saber de nada. Se tu me ensinar que eu já sei de tudo. Soberba, altivez, prepotência, orgulho. Então, da soberba guarda o teu servo, para que não venha tomar conta de mim, se assenhorar, ser a minha senhora. É mandar em mim, me conduzir. É isso aí que ele está dizendo aqui. De mim, então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Aí ele diz no versículo 14, que é o último versículo aqui do Salmo 19, seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Pensa numa palavra nisso aqui. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante ti. Porque ele sabe. Quando você fala com sinceridade, que vem da alma mesmo, vem de dentro. E quando você medita, né, pensa as coisas boas. Então ele sabe. Seja agradável, né? Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, diante de ti. Porque está mesmo, embora você pense que não, mas sabe tudo. O Senhor sabe. Aí ele diz, rocha minha e libertador meu. É isso aí, esse reconhecimento do salmista Davi, né? Isso é importante para nós, né? Precisamos pensar nisso aí. Ser assim. Pedir para o Senhor esse quebrantamento, um coração quebrantado. Jamais o Senhor rejeitará. Que essa dependência do Senhor, né? Quando a gente se entrega mesmo. Então vamos orar agradecendo ao Senhor, santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo, pela oportunidade que o Senhor deu a mim, às pessoas que estão nos assistindo. Abençoa cada um. Meu Deus, dando saúde, dando vigor, dando prosperidade a cada um, entendimento, sabedoria. Meu Deus, essa simplicidade, essa humildade que está no teu coração, que seja distribuída a cada um de nós. Meu Deus, nos faz entender a necessidade que temos de ti, a nossa pequenez, a nossa insignificância diante do teu poder, da tua graça, da tua bondade e misericórdia. Ajuda, abençoa cada um, no nome de Jesus pedimos. E já por fé, Senhor, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.